A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas e ontem tivemos a gratíssima surpresa da alta hospitalar do Santo Padre, o Papa Francisco. Ainda com debilidades, ainda com fragilidades, vai ser preciso um período relativamente longo de convalescença, mas graças a Deus a fase pior, a fase mais difícil já foi superada. Nós continuamos orando pelo Santo Padre, o Papa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho do Dia. A Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Jesus, vindo de Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, exceto Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade de Nazaré está construída, e queriam lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aí está um belíssimo texto sintético do livro da profecia de Lucas, Evangelho e Atos dos Apóstolos. Ali se diz, no texto do Evangelho de hoje, se diz que Jesus, vindo a Nazaré, a sua cidade, ele foi à sinagoga e pregava na sinagoga. E ele pregava sobre a relação de Israel com Elias e Eliseu. Vários no tempo de Jesus queriam condenar Elias como não sendo demasiadamente ortodoxo, não sendo suficientemente ortodoxo, e alguns até achavam que ele era malévolo. Bom, no tempo do profeta Elias, naquele período de seca, famoso período longo de seca, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, somente uma delas teve a graça de hospedar Elias, o homem de Deus. E esta viúva era pagã, uma viúva da cidade de Sarepta, que fica na região da Cirofenícia. Também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. No entanto, um leproso, que não era israelita, era sírio, chamado Naamã, aproximou-se de Eliseu e acertou com ele as circunstâncias da cura. E de fato a cura aconteceu. Jesus então cala as pessoas que estão na sinagoga, contando essa história da cura, da libertação daquele espírito maléfico que deixava aquele filho de Deus sem poder falar, sem poder pregar a palavra, sem poder cantar os louvores do Senhor, porque ele era leproso. E como leproso, ele não podia participar das atividades na sinagoga, cantar os salmos, ler a leitura, participar plenamente da vida sinagogal. É verdade que Naamã, no início da leitura, ele é pagão, ele é sírio de nascimento, mas ao final ele leva consigo terra que 2 jumentos possam carregar. Leva consigo essa terra para lá, para Antioquia da Síria. E a partir daquele momento ele passa a cultuar Adonai como o único Deus verdadeiro. Há uma conversão profunda, inclusive ele assume o culto
ao Senhor, o culto a Adonai, levando consigo terra de Israel. Ele começa a dizer: hoje reconheço que, a partir de agora, reconheço que o verdadeiro e único Deus é o Deus de Israel. Querem matá-lo ao final, querem tirar-lhe a vida, mas Jesus, passando pelo meio deles, Jesus continua o seu caminho. É muito bonito esse final do texto do Evangelho de hoje. Jesus continuou o seu caminho. Esse caminho começou no capítulo 9, versículo 53. Em 9:53, Jesus começa o processo de subida para Jerusalém. É tão bonito o texto diz assim, 9:51 na verdade. Quando ia se cumprindo o tempo para que o levassem, Jesus enfrentou, decidido, a viagem para Jerusalém. É uma tradução da Bíblia do Peregrino, mas a tradução utilizada pela Bíblia da CNBB é a seguinte: Lucas, capítulo 9, versículo 51. Quando estavam para se completar os dias de sua exaltação, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Então, obviamente que esse texto tem uma linguagem simbólica, teológica. Está para se completar em Jerusalém os dias de sua exaltação. O que será esta exaltação de Jesus em Jerusalém? A morte na cruz. Jesus então toma a firme decisão de subir a Jerusalém. Está definido, decidido. Por isso aqui, na passagem de hoje, ele, passando pelo meio de todos, continuou o seu caminho. Porque o seu caminho conduz a Jerusalém. O seu caminho conduz à cruz. O seu caminho conduz à morte e à ressurreição. Desta forma, diante dos seus compatriotas de Nazaré, que dizem que um profeta não faz milagres em torno de sua parentela, no meio do seu povo, Jesus de fato confirma: um profeta só não é bem recebido em sua pátria. E foi isso que aconteceu com Jesus em Nazaré. Falando do caso da viúva de Sarepta e do homem Naamã, o sírio, Jesus está querendo dizer: bom, se o meu povo Israel me rejeita, eu vou mais adiante. Há um sírio chamado Naamã, uma viúva da cidade de Sarepta, que querem escutar a minha pregação, que se interessam pela ação missionária e caritativa que eu realizo. Assim pensa Jesus. Por isso ele continua o seu caminho. Nós cristãos também devemos continuar o nosso caminho para viver com Jesus a sua morte e a sua ressurreição. Um grande abraço, fique com Deus, até amanhã, se Deus nos permitir. Uma observação: hoje à tarde eu começo, pela Rádio Olinda, uma série de programas explicando a missa parte por parte. Vamos começar hoje. Até lá, um abraço. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.